Partida de São Paulo com destino à cidade de Porto, Portugal. Viagem à noite, cansativa, mas tranquila. Chegada ao Porto no dia 28 de manhã, adaptando-se ao fuso horário, 4 horas à frente. Ao desembarcar, cansados e querendo usar o banheiro com urgência, o que nos espera? Uma fila imensa na fiscalização da alfândega. Nós, que já havíamos sofrido um revés ao embarcar em São Paulo, quando nossas malas foram vasculhadas e confiscaram alguns produtos, ficamos um pouco apreensivos por mais essa fiscalização. Chegando ao Hotel Ipanema, só alegria. Ótimas acomodações, um banho relaxante e o início de nosso tour pela cidade, começando com um delicioso almoço bacalhau a natas, acompanhado por um delicioso vinho tinto. Após o almoço, passeio e compras no Centro Velho de Porto. Ficamos surpresos com o movimento da famosa Rua Santa Catarina, que pela abundância de lojas, ambulantes, tendas, nos fez lembrar nossa 25 de março. O centro do Porto impressiona pelos belos prédios e igreja. Numa delas, com fiéis presentes, exercendo a fé cristã a rezar um terço. Terminamos o passeio vespertino numa doceira para um lanchinho, café com um doce típico. À noite, somente um lanche no bar do hotel e cama. Ufa! Manhã, passeio pelas ruas centrais da cidade, com destaque a visita à livraria Lelo, cujo interior, com suas escadarias típicas, serviu de inspiração para a autora do livro de Harry Potter, que viveu na cidade do Porto. Em seguida, visitamos o antigo convento das Carmelitas e a Igreja do Carmo, onde na parte inferior, nas catacumbas, estão sepultados muitos portugueses ilustres. Às 17 horas, embarcamos no Miguel Torga, barco atracado no cais de Quebrantones. Ficamos encantados com as acomodações e interior do barco. Somos os únicos brasileiros a bordo, sendo a maioria dos hóspedes de língua francesa, mas a tripulação era portuguesa. Às 19 horas, houve uma solenidade para a apresentação da tripulação, seguida de coquetel e delicioso jantar. Tiago, Constantino e Xavier. Após o jantar, partimos para uma excursão pelo Porto à noite. O ponto alto da visita foi na Estação São Bento, em atividade desde 1896, e cujos trens ligam várias cidades lusitanas. Lá pudemos admirar obras-primas na arte do azulejo, grandes painéis que mostram cenas da vida do povo e registram importantes períodos da história de Portugal, como a tomada de Ceuta pelo infante Dom Henrique. Pela beleza da cidade iluminada, visto que seu relevo compõe-se de altos e baixos, foi um passeio que nos agradou muito. Após uma noite bem dormida e com as energias renovadas, partimos para mais um dia de grandes emoções, agora um city tour diurno. Começamos a visita ao centro histórico, guiados pelo Carlos, um guia competente e atencioso. Interessante as ruas com residências típicas das cidades europeias, prédios de no máximo 3 andares, um juntinho ao outro, com fachadas conservadas e pintadas nas mais variadas cores, formando um belíssimo conjunto arquitetônico.
2 visitas que nos causaram muita admiração pela grandiosidade das construções e pelas belezas de seus interiores. Começamos pelo Palácio da Bolsa, cujo prédio foi construído em 1834 pela rainha Dona Maria. Nesse palácio, impressiona sobretudo o Salão Árabe, pela riqueza de detalhes em ouro e pelos desenhos e arabescos típicos dessa cultura. Contíguo ao Palácio da Bolsa, visitamos a Igreja de São Francisco, exemplo típico do barroco em Portugal. Seu interior é de muita beleza e exuberância em todos os detalhes: colunas, pinturas, imagens entalhadas em madeira, tudo revestido em ouro. Percebe-se claramente a influência direta no nosso barroco, visto principalmente em Minas Gerais e na Bahia. A Igreja de São Francisco, em Salvador, lembra muito essa igreja do Porto. Encerramos o City Tour na famosa cave de vinho do Porto, a Real Companhia Velha, guiados por uma brasileira. Lá assistimos a um filme sobre as regiões vinícolas e em seguida pudemos percorrer o local de armazenamento dos vinhos com explicação de todo o processo de produção da preciosa bebida, desde o cultivo das uvas até seu engarrafamento. Boa demais a degustação dos vinhos, principalmente o vinho do Porto Branco, um lágrima delicioso e um tawny tinto, também muito bom. Noite encerrada com um delicioso jantar, seguido de um show da tripulação do Miguel Torga. Neste dia, 1º de julho, estávamos celebrando nossa feliz união. 46 anos de muito amor e cumplicidade. Começamos o dia com um passeio inesquecível. Um mini ônibus nos levou ao solar de Mateus, um palácio preservado no norte de Portugal. Nele pudemos observar o mobiliário, as obras de arte e tapeçaria de todo o mundo. Admiramos também o impressionante jardim à la française, que rodeia o edifício principal. Algumas curiosidades. Nas garrafas do vinho Mateus Rosé, há no rótulo uma foto do solar. O nome e a foto foram concedidos pela família dona do solar para a produtora desse vinho. Outra curiosidade é que um dos membros da família, o Morgado de Mateus, foi enviado ao Brasil pela corte de Portugal para ser o prefeito da cidade de São Paulo. Daí o nome da rua perto de onde moramos, Rua Morgado de Mateus. Após essa visita, seguimos para a cidade de Vila Real, onde saboreamos o típico doce português dessa região, chamado crista de galo, um pastel de massa doce recheado com creme de ovos, com o formato de uma crista de galo. Delícia! Demos uma pequena volta pela cidade, muito limpa e acolhedora. Foi o calor de um olhar teu que me prendeu. De onde voltamos para o barco, que estava ancorado num pitoresco local chamado Pinhão. No trajeto até Pinhão, um deslumbrante espetáculo de videiras, cobrindo as encostas das montanhas, nos impressionaram também os pequenos vilarejos, espalhados pelas montanhas, com suas casas pintadas de branco e muito bem conservadas, mesmo as mais simples. Eu quis cantar ao teu olhar que me encantou. Embarcamos em Pinhão, almoço impecável, com chouriços de entrada e um maravilhoso bacalhau a natas. Após o almoço, assistimos a sempre intrigante passagem por uma das eclusas, chamada Valeira. Noite espanhola, começando com a magnífica paella servida pelo chefe de mesa em mesa, terminando
com um belíssimo show de flamenco. O Miguel Torga ficou ancorado em Barca d'Alva, porto que fica na divisa com a Espanha. Tivemos um dia inesquecível na cidade espanhola de Salamanca, Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Começamos a visita pela Plaza Maior, uma das mais belas de Salamanca. Caminhando por suas ruas, passamos pela impressionante Casa das Conchas e, em seguida, circundamos a inigualável Universidade de Salamanca, que, construída em estilo medieval, compõe-se de inúmeras e famosas faculdades que abrigam estudantes do mundo inteiro. Visitamos também as duas catedrais, a nova em estilo gótico e a antiga em estilo romano. Confesso que nunca vimos obras tão grandiosas por todos os aspectos de engenharia e decoração. É de uma beleza indescritível. Em uma das ruas, um flagrant, um músico de rua tocando músicas brasileiras. A noite no barco foi de gala, iniciada com um coquetel oferecido pelo comandante, seguido de um jantar com pratos e sobremesas dignos de um chefe do guia Michelin. Após o jantar, um baile, quando os franceses, apesar da idade, deram um show de graça e musicalidade, dançando e cantando músicas típicas francesas. Nós os acompanhamos numa dança coletiva e animada, momento de pura alegria. Fim do dia repleto de emoções, uma bela cama para relaxar. Hoje foi o dia da Rota dos Vinhos. Primeira parada num lugar chamado São Salvador do Mundo, um santuário muito conhecido, composto por 7 pequenas capelas espalhadas pela montanha, com uma vista magnífica do Vale do Douro e da barragem da Valeira. Visitamos ainda uma aldeia típica, São João da Pesqueira, lugarejo lindo, com ruazinhas estreitas e algumas casas feitas de pedra. Seguimos daí para a Quinta Quevedo, onde, acompanhados pela guia Melanie, tivemos uma verdadeira aula sobre produção, engarrafamento e distribuição de vinhos, tanto os do Porto, branco, rosé e tinto, como os dos vinhos de mesa. Nos deliciamos na degustação do rosé e do tinto. De volta ao barco, ficamos sabendo que a barragem da Valeira estava com problemas, que nos impedia de chegar de barco à cidade do Porto. Iríamos aportar em uma cidade próxima e um ônibus nos apanharia para a volta ao porto. À tarde, o comandante convidou os passageiros para conhecer a cabine de comando. Informações de máquinas e o radar neste momento está desligado para passar à ponte baixa. Em pequenos grupos, pudemos observar todo o painel de controle do barco, um conjunto enorme de botões, luzes, manetes, que mais parecia a cabine de um avião. Não imaginávamos a complexidade dos instrumentos e as competências exigidas para a condução do barco. Arrumamos as malas e, depois de um delicioso jantar, encerrado com um belíssimo show folclórico português, cama para madrugar no dia seguinte. Despedimos-nos do barco e partimos de ônibus para o Cais dos Quebrantões, em Gaia, cidade que fica em frente à cidade do Porto, do outro lado do Rio Douro. Chegamos cansados ao Hotel O Porto, próximo do aeroporto. E que decepção! Cansados e na rua até às 15 horas, horário da liberação do quarto. Saímos para passear no Cais de Gaia e fazer algumas compras.
Fizemos um belíssimo passeio de teleférico sobre o cais, com vistas do Rio Douro e da cidade do Porto. Vale registrar um fato inusitado acontecido nessa manhã. Como não podíamos entrar no hotel, fomos até um shopping próximo à procura da encomenda do Gabi, um uniforme completo do Cristiano Ronaldo, na seleção portuguesa. Precisando de um táxi, nos dirigimos a um ponto próximo. Como não sabíamos que tinham que chamar o táxi pelo telefone, cujo número se encontrava na placa do ponto, um senhor, percebendo nossa dificuldade, parou seu carro oferecendo ajuda, tendo ligado e chamado um táxi para a gente. Deu o número do carro que viria, enorme ajuda. Ficamos agradecidos e espantados pelo ato de solidariedade desse senhor, atitude rara nos dias de hoje. Almoçamos um delicioso bacalhau para variar e voltamos para o hotel, pois no dia seguinte teríamos que acordar às 3h30 da manhã para tomarmos o avião às 6 horas, rumo a Funchal.